é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pelo amor de Deus, essa não é uma notícia nova, infelizmente, muita gente está passando por essa dificuldade. A nossa ouvinte nos conta aqui, minha gente, minha neta de apenas 12 anos, a menina de 12 anos, para nós é uma adolescente, para muita gente ainda é uma criança, mas uma menina, um adolescente de 12 anos mandou uma foto sem roupa para um rapaz na internet. Infelizmente, esse é um problema dos mais graves que nós temos enfrentado e que muita gente ainda não se deu conta. Muita gente ainda não se deu conta do perigo que ronda os nossos filhos e nossas filhas. É uma questão das mais graves, afinal de contas, hoje, uma criança muitas vezes tem ali um celular. Aí depois ela tem ali um tablet, ela tem um computador, ela tem um equipamento em que ela pode interagir com outras pessoas que ela não sabe nem quem essas pessoas são. Quantas pessoas entram numa rede social dizendo que tem 35, 34 e o homem tá lá com 189 anos, entendeu? Diz que é homem, diz que é jovem e não é homem nem é jovem. Tem muita história estranha e que a gente vai conhecendo à medida que vai conversando. Pois é, a nossa ouvinte descobriu isso e para ela foi desesperador, conta a nossa querida ouvinte. Eu e o pai dela cortamos todos os acessos dela à internet. Mas e daqui pra frente? O que a gente faz? Adianta bater, colocar de castigo, falar incessantemente? Essas coisas resolvem? Um comportamento como este pode ser a revelação de algum tipo de distúrbio sexual? Pergunta nosso ouvinte. Que tipo de prejuízo isso pode trazer para o futuro dela? Como combater a pornografia em um tempo tão permissivo quanto este que temos vivido? O que fazer para que nossos jovens compreendam o que é santidade e busquem ser santos na presença de Deus? E aí, vamos lá? É agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu recebo um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No programa de hoje acolhemos carinhosamente o reverendo Alexandre Sena, da Igreja Presbiteriana da Gávea, a doutora Izete Barros, que é psicóloga e psicoterapeuta, é a nossa menina da mesa de hoje. O pastor Amadeu Vieira, da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa, Brasil, em Itaboraí, e o pastor Rodolfo Chaves, pastor auxiliar da Igreja Batista em Padre Miguel, que vai acolher hoje à noite o culto da Rádio 93 FM, mais uma grande festa de louvor e adoração ao nosso poderoso Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, vocês estão naturalmente ambientados infelizmente, nesse sistema que tem promovido cada vez mais a questão da pornografia e pedofilia, e quando envolve criança, é uma criança, né? Não é adulta ainda, é adolescente, 12 anos é uma adolescente, já sabe o que quer, já sabe o que faz, especialmente contra o seu corpo. Nessa idade, já muitas meninas, infelizmente, já engravidaram, ou ainda que não tenham engravidado, já mantêm uma vida sexualmente ativa, o que gera problemas e distúrbios dos mais complexos, mas encarar uma situação como essa talvez seja um grande drama, uma tristeza muito profunda para um pai, para uma mãe, especialmente para quem nos escreveu hoje, que é uma avó, que é mãe 2 vezes. O que pensam os companheiros inicialmente sobre esse tópico?
Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Ouvintes da 93 FM. Realmente um tema que atinge muitos lares evangélicos e não evangélicos. Depois da revolução da comunicação, certamente esse é um problema que, através da internet, do celular, do notebook, dos tablets, hoje fica muito fácil os nossos adolescentes terem acesso a conteúdos não próprios para a idade deles e principalmente para um adolescente que tem Jesus no seu coração. Concordo, companheiros? Realmente eu estou de acordo com o pastor nas suas palavras iniciais. Estamos vivendo hoje um bombardeio muito grande por conta desse avanço cibernético. O pecado está muito acessível, está muito próximo hoje da nossa geração. E essa geração ela vai precisar de muito amor e de muita verdade de Deus para conseguir frear. E o único meio para mudar essa sociedade é o Evangelho. Então o Evangelho tem que ser mais contundente, mais presente, para reeducar essas famílias, né? E é quase que um câncer generalizado essa questão hoje abordada aqui em pauta nessa mesa. Mas eu acredito que a gente vai trazer uma bênção muito grande aí para os ouvintes. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia, meus queridos pastores que estão aqui em volta, né, dessa mesa tão digna, tão honrada. E esse assunto tão palpitante. E a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: parabéns, vovó, pela sua coragem em expor de maneira discreta esse problema na sua família com a sua netinha. Parabéns, vovó. Há solução, sim. Há possibilidade de mudança, sim. Embora que saibamos que uma pré-adolescente, 12 anos, iniciando a adolescência, ela tem os esconderijos dela e se esconde através do celular, do tablet, do computador, da rede social, pensando que não vai ser exposta e que não vai ser fruto de algo ridículo, que é a exposição do seu corpo. Tem solução, sim, e nós estamos aqui para, de alguma forma, ajudar não só essa vozinha, mas outras pessoas que têm essa problemática para ser abordada. Pastor Rodolfo. Bom dia, JR. Bom dia, demais colegas debatedores. Bom dia, linda e exuberante Igreja Batista em Padre Miguel. É um tema palpitante, é um tema desafiador, delicado, porque sabemos que é uma família que está sofrendo, que tipifica muitas outras famílias que estão vivendo essa situação tão apertada. Mas nós sabemos o seguinte, meus irmãos, a palavra do Senhor nos orientou que no mundo nós teríamos tantas aflições, e hoje o cyberbullying é uma dessas aflições também, mas tem de bom ânimo. Tudo pode ruir muitas vezes ao nosso redor, mas não perca o controle, não perca a certeza que o Senhor tem uma solução, tem um caminho, tem uma saída para tudo isso que nós enfrentamos e muitas vezes não entendemos por que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas têm conseguido superar essa situação e a nossa oração nessa manhã é que essa irmãzinha consiga, na sabedoria de Deus, orientar sua neta e ser um testemunho para a glória do nosso Senhor em cima da experiência dela. Nós vamos continuar, minha gente, tratando sobre esse assunto. Eu quero ouvir aqui a sua opinião. Abra o coração, fala com a gente. Vamos compartilhar esse assunto aqui com os nossos queridos e amados ouvintes. Situação que você já ouviu, histórias que você conhece. A gente sabe que uma foto, quando vai, ela não tem volta. A pessoa pode apagar, mas quem recebeu lá já multiplica. E existem sites absolutamente especializados. É uma indústria. Isso é uma indústria, gente. Essa é uma indústria que envolve fotografias de meninas e de meninos sem roupa. É uma coisa impressionante o que se faz pela internet mundo afora. Às vezes não é nem no Brasil, não. É lá num país distante, você não tem ideia para onde essa foto vai. Daí o desespero, a pessoa diz, meu Deus do céu, a minha neta. Amanhã essa menina casa, e aí é exposta, e daqui a pouco vem os filhos. É que a pessoa não pensa no futuro, pensa no momento que ela está ali. E é necessário que haja esse cuidado, esse carinho. Nós queremos ajudar você com esse assunto hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93.
Bom dia, Marcela. Bom dia, JR, ouvintes, nossos queridos debatedores. E hoje nós estamos perguntando na pesquisa. Você conhece, note bem, a pesquisa está fechando, tá? Alguma adolescente, menina, envolvida em pornografia na internet? 60% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, sim. Já ao contrário, 60% no nosso site dizem que não conhecem. Então tá 60 para sim, 60 para não. Aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, muitos dos nossos ouvintes estão mandando aqui as suas histórias e alguns deles até apontam e falam que o WhatsApp tem sido um meio pelo qual muitas adolescentes têm feito essa questão de fotos e distribuído suas fotos por acharem que estão protegidas, entre aspas, ali, e aí acabam mandando através do WhatsApp. E uma ouvinte diz assim, bom, gente, eu estou vivendo isso com a minha filha. Ela tem 14 anos e ela só quer saber de foto sensual. Toda foto que ela tira é foto sensual e ela posta mesmo, ela posta no Facebook, deixa aberto para todo mundo ver. Eu já conversei, eu já briguei, mas eu confesso, é uma guerra aqui na minha casa por causa desse comportamento da minha filha. Como é que a gente trabalha isso, gente? Primeiro, para tentar explicar esse assunto, se a gente lembrar que há alguns anos existia o famoso diário, e o diário era escondido, né, Zete? Isso. O diário era escondido, ele tinha chave, exatamente, ninguém podia abrir, era um diário secreto. E aí a gente sai de uma era onde as coisas são escondidas, não no sentido de que são erradas, mas de serem assim, protegidas, né? Guardadas por uma época de grande exposição, aliás, uma mega exposição. Exatamente. E não é o outro que te expõe, é você quem se expõe. E elas estão achando que porque está havendo um culto à beleza. Então elas se acham muito lindas e querem aparecer de alguma forma e fazer com que os rapazes sejam convencidos de que elas... Eu atendo meninas nessa faixa etária que está apresentando esse problema. E que elas são as tais. E que vão poder conquistar através disso. Mas a imaturidade delas... E tem a ver também... não posso deixar de comentar sobre isso. Ou então já iniciada numa palhinha sobre essa realidade. Tem a ver com o contexto familiar. Até onde isso provocou esse grau de sensualidade. Até onde esse desequilíbrio... até onde está chegando e onde que iniciou, se é que vai ser possível isso. Mas a desestrutura familiar a nível de honra, de decência e afastamento de Deus tem feito com que essas meninas, elas não tenham limite, não tenham noção de limite quanto ao seu corpo, quanto à sua beleza e quanto ao seu futuro, porque vai influenciar no seu futuro. E é uma onda avassaladora, né? Porque isso. Uma faz, outra faz, escolhe um ambiente onde isso vai ser compartilhado, universidade, idem, condomínio, casa, rua, enfim, existem os ambientes propícios onde as pessoas trocam essas informações e vem como uma onda. A impressão que dá é que isso não tem um limite, que isso cresce, ou nós vamos nos adaptar a isso, ou nós precisamos romper com isso para que isso seja definitivamente, pelo menos, limitado a um determinado tipo de gente, a determinada área, onde as pessoas não têm preocupações quanto a isso, inclusive cristãos, que eventualmente não fazem integralmente dessa forma que aqui está, mas estão no caminho de. Começa aqui, como disse a nossa ouvinte, né? A filhinha dela lá, com roupas sensuais, fotos sensuais. Daí para lá, é um passo. Realmente, eu corroboro aqui com a palavra da doutora Izete Barros e ainda coloco um ponto muito mais drástico nisso. Além das anomalias, das dificuldades da formação, do contexto em que essa criança é formada para desenvolver esses pseudos problemas sexuais. Hoje o problema está na televisão. Hoje o problema está nas rádios. Hoje o problema está nas músicas. Às vezes a criança, o adolescente, ele é de um lar maravilhoso. Ele é de um lar de paz, um lar cristão, cujas famílias têm assim é um modelo para outras famílias até. Só que a tentação está nas músicas, a tentação está na rua. Isso é um problema generalizado da sociedade. Você guarda o teu filho em casa, doutrina ele, leva para a escola dominical. Você chega na escola, tem um humanista,
tem um professor de opção homossexual que transfere aquilo nos seus conhecimentos, nas suas entrelinhas para ele. Aí tem os outros coleguinhas. Então, o melhor caminho, até a psicanálise nos dá esse caminho, que é reeditar, reeducar, é dialogar, é conversar, é criar dentro desse vírus antivírus, pegar esse veneno da serpente e com o próprio veneno da serpente desenvolver a cura dele. E ir mostrando com realidade, porque a gente está no mundo, ou a gente se atualiza a nossa forma de atacar, de guerrear, de defesa, ou a gente vai ser atropelado como temos sido atropelados. Concordo com essa situação. Adolescência, a gente pensar nessa fase da vida, a gente pensa numa fase desafiadora, confusa, frustrante, mas muito fascinante. E nesse período que há uma turbulência de emoções e de picos, de um dia euforia, outro dia quase na depressão, no achatamento do humor, a gente tem que passar muita estabilidade, porque como o pastor Amadeu falou, o mundo está doutrinando. A igreja tem muito se omitido em tocar em pontos como esse, muito pela questão também de tocar em alguns pontos que os pais, algumas vezes, precisam iniciar, mas a nossa formação, educação religiosa também precisa colaborar com tudo isso. Mas a gente vê nas pessoas uma necessidade de intimidade. E você pensa que ao mandar a sua foto, mostrando a sua beleza, mostrando as suas imperfeições para uma pessoa, você está tendo um ato de confiança, um ato de que você está depositando nela aquilo que é precioso, que é só teu. Sendo que essa intimidade não vai ser correspondida. Muitas das vezes esse rapazinho vai pegar, vai te chantagear para tirar mais outras fotos, ou ele vai começar a falar de como você é, como é a forma do teu corpo, ele quer se sentir o rei entre os coleguinhas. Então, minha filha, pensa muito bem nessas propostas que vêm com uma capa de jovialidade, vem com uma capa de modernidade, mas é um laço para fazer de um evento, de um episódio da tua vida marcar por muito tempo. E é isso que a gente quer, isso que eu quero hoje em Deus dizer aqui, para talvez você que está enfrentando isso, que enfrentou isso, sua família está enfrentando essa situação, não faça desse ponto algo que se perpetue, porque o Senhor pode tratar e você pode ser bênção para outras pessoas que também estão vivendo esse tempo difícil. JR, eu acho que nós estamos diante de um quadro muito tenso e novo. Existem questões próprias da adolescência, as questões hormonais, mas vivemos um momento em que eles têm muito acesso à informação, a pressão do grupo para se enquadrar nesse padrão estabelecido, a carência por aceitação. Os adolescentes dessa faixa etária, 12 anos, eles querem muito serem aceitos. Então, se essa é a moda, vamos embarcar nela para que o grupo me aceite. Fora isso, nós vivemos uma geração muito específica, a geração Y, essa garota está na geração Z, aonde você percebe, quem escreve sobre isso é Melissa Miranda, não é uma literatura evangélica, que ela fala sobre a inércia, a geração Y no limite do tédio, quando ela vai destacar que é uma geração vazia, imediatista, amoral, não tem princípios morais, vale tudo. A erotização está precoce, existe uma revolução da informação, onde esses meninos recebem a todo momento o que anda acontecendo, e tanto de bom quanto de ruim. A ausência dos pais, a questão dos pais estarem no trabalho, e a própria pessoa que escreveu a carta é uma avó. Isso mostra também um quadro muito comum nos nossos dias, onde avós, que são de uma outra geração, têm que lidar com essas questões tão atuais, que causa, sem dúvida nenhuma, um pânico. É uma avalanche que está diante de nós, e nós temos que recorrer à palavra de Deus mais uma vez para trazermos solução e também ajudar esses adolescentes, porque eu acredito que estão numa fase de muita luta e precisam de nós. Aqui no nosso WhatsApp, algumas adolescentes escreveram e reconhecem: olha, eu já fiz fotos sensuais, sim, já enviei, e conheço mais gente, amigas da igreja, que também fizeram.
Uma mãe escreve pra gente, diz assim: esse assunto é muito sério. Aqui onde eu moro tem um portal que faz esse tipo de foto. Há um mês, uma adolescente da minha igreja, de mais ou menos 13 anos, tirou fotos nuas para esse portal. E em pouquíssimo tempo, todos que a conheciam já tinham visto as fotos dela. A mãe, coitada, ficou arrasada. Conseguiu tirar as fotos do portal, mas o estrago já tinha sido feito. Não uma, mas vários outros ouvintes também levantando uma questão. Eu vou exemplificar isso em uma ouvinte que ela diz: eu estou passando por esse problema, só que o meu marido que faz isso já não é mais adolescente. Ele que faz as fotos, dele mesmo. Dele mesmo. Muita gente, é o problema. A adolescência aí, esse aí é o conhecido adolescente, né? Já foi, meu amigo, já foi. Mas ainda se sente e trata a vida e trata a si, trata o seu organismo, o seu corpo, como se fosse isso. Então, o ouvinte está falando sobre o marido dela. Outro ouvinte exemplificando. Olha a dor, entendeu? De descobrir que num portal, num site desse aí, que tem que ser denunciado porque é menor de idade, que isso não pode acontecer, tem que entregar para a polícia, tem que ter investigação, tem que ser uma coisa séria. Já existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, trabalham especificamente com isso. Quando o assunto é pedofilia, existe todo um investimento das polícias para poder investigar, achar, para poder levar, para poder e de todo o poder judiciário para que isso seja julgado de forma lúcida, clara e rápida, para servir até de exemplo para evitar que outras pessoas dessa forma o ajam. Agora, como é que faz para resolver, né? Uma primeira coisa que foi feita aqui, que a nossa ouvinte conta, é que ela, a avó e o pai da criança, né, da menina de 12, não é criança, 12 anos é adolescente, eu e o pai dela cortamos todos os acessos dela à internet. Mas e daqui para frente, o que nós devemos fazer? Bater, colocar de castigo, falar incessantemente? Essas coisas resolvem, pastor Amadeu? Foi o seu destaque. Evidentemente que não resolve. Por quê? Vai fomentar a curiosidade, a revolta. O melhor remédio é o diálogo. Ela tem que ter o celular na mão e ter o discernimento dentro dela que se ela fizer aquilo vai prejudicar. Eu tive um problema desse na nossa igreja em Itaboraí, um pedófilo, um cara muito sorrateiro, um cara muito inteligente, usava sua inteligência para o mal. Ele conseguiu entrar na rede de adolescentes da igreja e ele assediou uma adolescente, já sabia o nome de todas as outras e pediu para ela mandar uma foto para ele. E ela mandou uma, depois disse: olha, fulana, e falou o nome da outra. Já mandou, inclusive a outra e as coleguinhas. Quando ela viu que as coleguinhas tinham mandado, ela foi e mandou. E por um acaso, uma da mãe ou a tia descobriu essa foto navegando por aí na internet. Aí fez contato, a mãe descobriu, ficou desesperada, o caso chegou a mim, um novo, para tratar um caso desse gabinete. Eles procuraram a delegacia, chegaram lá, o delegado disse: ó, não posso fazer nada, não tem como. E isso em Itaboraí, eles vieram para uma delegacia especializada no Rio de Janeiro. Ok? A polícia rastreou, prendeu o pedófilo, que pagou uma fiança de 5 mil, porque era um cara rico, né? Era um senhor de idade, e foi embora. E aí a gente teve que reeditar a mente dessas crianças, reeducar. Só entender aqui, ele conseguiu acesso aos adolescentes através do quê? Facebook. Então, escutem bem, gente. Então, Facebook. Eles, camarada que não era da igreja, um camarada de fora, entrou, descobriu ali um grupo de adolescentes e tal, e aí fez essa abordagem. Fulaninha já me mandou, Beltraninha já me mandou, então essa menina mandou. As outras não tinham enviado nada. Ele usou isso como uma estratégia. Também não tenho certeza se as outras de fato mandaram, porque nessa altura do campeonato... Perfeito, mas descobriu-se essa aí, os pais foram atrás... Delegacia especializada nesse assunto no Rio, o cara foi preso, infelizmente. Agora o Facebook está lá, é para maior de 18 anos. Os pais fazem Facebook para seus filhos, né, e permitem isso. Então é preciso toda uma reeducação nesses ataques, né, modernos, digamos, do diabo. Olha aí, bater, colocar de castigo, falar incessantemente, essas coisas resolvem? O que acha aí o pastor Alexandre, a doutora Izete, o pastor Rodolfo sobre esse assunto? Qual é a postura aí? Cortar a internet, como foi o caso aqui, resolve dessa forma? Até aí onde nós estamos, resolve ou tem que ir até onde
precisamos ir? O diálogo, para mim, JR, é sempre a solução. A gente precisa entender que todas essas propostas já estão aí o tempo todo vindo na direção dos adolescentes. Só a ONG SaferNet relatou que de 2013 para 2014 aumentou 120% o número de denúncias, sendo que o que denuncia é 20% dos casos que acontecem. 80% não denuncia, mas dos 20% que denunciou, aumentou 120% em relação ao último ano. Há todo aí um sistema diabólico que usa a mente desses, que quer influenciar a mente desses pequenos, adolescentes sim, mas é muita confusão. Às vezes a gente espera do adolescente algumas atitudes de adulto, e às vezes a gente espera dele que as restrições de criança, e ele fica nessa berlinda. Lógico que todo mundo toma as suas decisões, mas é sempre o diálogo. Por isso que eu entendo que a igreja precisa tocar nesse assunto, os pais precisam estar instruindo seus filhos. A palavra de Deus fala, em Gênesis 9, olha como é uma coisa séria. Quando um filho viu a nudez do seu pai, Cã, viu a nudez de Noé, isso foi motivo para uma maldição posterior. Quando Davi olhou a nudez de Betseba, aquilo dali foi o início do pecado que tanto fez ele passar por consequências depois. A Bíblia fala no Salmo 101, verso 3, uma recomendação: não porei os meus olhos diante daquilo que é mal, diante daquilo que é ímpio. Minha gente, aquilo que você está vendo está alimentando a tua alma. Não pense que pornografia não vai afetar você, porque vai. Ela tem muitas consequências, e por isso a gente precisa trazer esse assunto para a luz, trazer esse assunto para o debate, porque se a gente conseguir tratar disso com mais naturalidade um pouco e colocar isso como um dos comportamentos que a palavra de Deus recomenda para nós, quando vier as propostas, vier as situações onde há essas cobranças, pelo menos o meu pai me falou, pelo menos o meu pastor falou, meu líder de sabe o que se trata, né? Sabe o que se trata. Exato. E o senhor fala uma coisa interessantíssima aí, porque a gente passou de uma fase de consumo de pornografia para produção de pornografia. As coisas continuam juntas, o consumo continua, mas o consumo é o primeiro passo para a produção. Você veja que a menina se torna produto, o esposo da nossa ouvinte que manda o WhatsApp também se tornou um produto, naturalmente ambos eram consumidores. De alguma forma, consumiam a pornografia e agora, além de consumir, eles também produzem material. Eles mesmos são produtos do seu próprio consumo. JR, a pergunta anterior é o que fazer? Eu acho que uma prática do Antigo Testamento precisa voltar, que é quando as pessoas ficavam diante de uma situação sem solução, elas se vestiam de linho e jogavam cinzas na cabeça, demonstrando desespero. O que eu vejo diante desta questão é desesperador. Por quê? Você pega uma avó, criada num outro momento, diante de tantas novidades que ela não consegue acompanhar. A neta com acessos que ela não vai conseguir. Ela pode proibir o celular, ela pode proibir o computador em casa. Nós sabemos quantos acessos que essa garota pode ter com celulares de outras colegas, com lugares que oferecem internet de graça ou cobram alguma coisa por isso. Nós estamos diante de um monstro. A mídia, depois da internet, aumentou 20 vezes a indústria pornográfica. No site Voltemos ao Evangelho, eu achei muito interessante essa reportagem que ele trata sobre uma pesquisa neurológica, dizendo que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente ou mais do que as substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Nos Estados Unidos, você tem 2 milhões de viciados em heroína, 1 milhão e 900 milhões viciados em cocaína e 40 milhões de viciados em pornografia. E aí, o interessante desse estudo é que ele fala que a cocaína trabalha a questão do neurotransmissor da dopamina, que gera o estímulo. A heroína, ela é a questão do ópio, que é um relaxante,
Mas a pornografia trabalha tanto com o estímulo como com o relaxamento. Então, o poder para viciar é muito maior do que o dessas outras drogas. Então, nós estamos lidando com alguma coisa que as famílias precisam começar a pensar sério, os pais precisam tratar o assunto com seriedade e a igreja, pastores e líderes também precisam tratar o assunto com seriedade. Minha gente, a coisa é complexa, hein, Marcela? Olha, é assustador o que está chegando aqui, viu? Uma ouvinte, ela disse que ela conseguiu descobrir uma conversa da filha pelo inbox do Facebook com um rapaz solteiro, comprometido, mas maior de idade, e a filha é menor. E não ficou só na questão de fotos e conversas, acabou extrapolando para um contato sexual. E ela fala, olha, gente, eu bati, eu conversei, levei o pai, fui procurar o rapaz, pedi para que segurasse as fotos, enfim. Uma outra ouvinte diz que a prima, enquanto namorava um rapaz, tirava fotos nua, mandava para esse rapaz. O namoro terminou, o rapaz com raiva, o que fez? Distribuiu as fotos pelo bairro inteiro, expondo a menina. O negócio tá feio. Uma outra ouvinte ainda diz assim, olha, é tão sério que na minha igreja, uma jovem tirou as roupas no banheiro da igreja. Fez a foto no banheiro da igreja. Mandou para um grupo. Colocou no perfil. Até que chegou no conhecimento da líder. E como todos conhecemos o banheiro da igreja, descobrimos aonde foi feito. Meu Deus do céu, aí você se depara com um estrago impressionante. A pessoa não tem nem respeito pela casa de Deus, não há nada disso. Veja, ouvinte aqui, que a pessoa namora, aparentemente confia, e aí tira a foto. Aí acaba o relacionamento, a pessoa publica a foto, ou imprime, espalha e por aí vai. O outro lado dessa mesma história é as pessoas que fazem isso, compartilham isso, fazem isso na própria igreja e mandam para grupo. Meu Deus do céu, Izete. É um caso muito drástico. Eu acho que o mundo está caminhando assim, a passos largos para o inferno. E o remédio desse mundo é a igreja, é o evangelho. Esse mundo, a ação dele é tão forte, desse mundo capitalista, que já até alterou o nosso tipo de evangelho hoje pregado. Qual é o evangelho que dá certo? Qual é o evangelho que arrasta multidões? Qual é o evangelho que gera muito dinheiro? É esse evangelho que fomenta nas pessoas o consumismo, a prosperidade. Você vai ter, você vai ser. E aí não tem espaço para a gente pregar, ou para esses líderes pregarem, um tipo de mensagem educativa. A televisão não vai colocar nada educativo. Tudo é fomentando esse final dos tempos, né? Essas anomalias que têm vindo e têm trazido essas consequências terríveis, gerando uma sociedade doente, gerando delinquentes. O índice de estupro hoje no mundo é gigante. O índice de violência sexual infantil é gigante. E então, o segredo para frear isso é trazendo uma reeducação. Que os líderes que estão ouvindo esse debate hoje, que são muitos, essa é uma rádio que é líder de audiência no Brasil, possa voltar a trazer um outro tipo de mensagem nos nossos púlpitos. Fazermos reuniões específicas para adolescentes, programa de retiro e partir para dentro, porque senão vai ficar feio, muito, muito, muito feio para nós. Aproveitando o gancho do pastor Rodolfo. Amadeu. Não, Rodolfo é ele. Amadeu Vieira, da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil, em Itaboraí. Ok? Isso. Right. Duas essências. Oh, yes, my friend. Duas essências, para mim, bem visíveis. Primeiro, a família está literalmente desestruturada. Quando você tem conhecimento que é comum dentro de uma residência, dentro de uma casa, um casal com 2 filhos e todos andarem sem roupa, isso é um estímulo a alguma coisa a mais na cabecinha dos adolescentes. Então, está sendo comum isso, como eu escuto isso. Então, como que... Aí passa para a igreja.
se a origem dessa insinuação, dessa depravação moral já inicia na família. Como que a gente pode exigir de uma adolescente um certo equilíbrio se os pais não têm respeito em fazerem o ato sexual, se amarem, sabendo que tem adolescentes por perto e escutando os sons provenientes de uma relação satisfatória? Gente, não está tendo limite à família. Então, a igreja tem a sua parcela de contribuição e é maravilhosa e é necessária? Sim, mas onde que está a igreja na família? Onde que está acima da igreja? Deus nessa família. Oh, Senhor amado, Jesus querido, tem misericórdia nessas famílias, Senhor. Cadê o momento dos pais falarem para os filhos: olha, nós vamos agora nos sentar e ler a palavra. Nós vamos ler a palavra. Nós vamos orar juntos. Vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem vergonha de pecar. Vai valorizar o corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, tem a mente de Cristo, mas dentro do contexto da psicologia, eu gosto de enfatizar isso. Existe o estímulo, existe a motivação e, consequentemente, o ato do fazer em si. Então, dentro dessa estrutura familiar, estrutura eclesiástica, estrutura da igreja, está havendo uma devasagem muito grande de entendimento e de possibilidades de melhora. Então, a família... Eu amo a minha família e nós fazemos isso na nossa casa. Meu distinto, ele não anda de cueca dentro de casa. Os meus filhos mesmo não gostam que ele faça isso. Eu acho legal. Eles mesmos estabelecem limite. Por quê? Porque onde está Deus, a pureza. Onde está Deus, as coisas mudam. Onde está o Senhor, a mente fica fértil. E alguma coisa vai acontecer de lindo porque tem o Espírito Santo de Deus. Reverendo Alexandre, o senhor destacou a frase: que tipo de prejuízo isso pode trazer para o futuro, além de todos sobre os quais já conversamos hoje aqui. Há algo ainda que pode ser dito a respeito deste assunto, porque o futuro, quando se trata sobre a questão cibernética, né, você está falando de internet, está falando de que essa foto vai multiplicar e tal. Acho que todo mundo já entendeu isso, até quem não tem noção disso acha que apagou a foto, está resolvido. Não é um problema resolvido, a internet é um lugar sem fim, é uma coisa que nós não conseguimos assimilar ainda. Mas fora isso, o senhor apontou os problemas neurológicos que envolve a questão do consumo de pornografia. Para uma pessoa que está vivendo isso, ou consumindo e produzindo, ou só consumindo, ou produzindo apenas, e apenas aqui não tem nada de só é muita coisa ainda, mas estou tentando distinguir 2 pontos específicos aqui. Que prejuízos pode trazer ainda para o futuro? JR, nesse livro que eu citei, A Inércia, a Geração Y no Limite do Tédio, cita vários exemplos de jovens, e tem uma que tem um cognome lá de Sara, 20 anos, cursa Direito. Ela diz o seguinte: detesto essa ideia de que sexo é para ser feito com uma pessoa com quem você esteja disposto a compartilhar a sua vida. Eu não quero compartilhar a minha vida, eu só quero me divertir. Eu acho que o problema está na filosofia por trás de tudo isso. Existe uma filosofia de um não relacionamento sério. Na verdade, o que nós temos é uma rebeldia contra Deus. É bom lembrar que sexo é bênção. Deus criou a relação sexual. Isso foi invenção de Deus. Agora, Deus pôs regras, Deus pôs limites. Você tem que fazer com a pessoa certa, no momento certo, para que isso seja uma bênção. Agora, essa geração é uma geração onde procura uma autoerotização. Para mim, esse é o ponto que vai trazer os maiores prejuízos para o futuro. Uma adolescente, é claro que falamos dessa indústria pornográfica, esse é um assunto que liga diretamente à masturbação, por exemplo, que vai provocar essa autoerotização, e a pessoa, isso também traz um vício para ela, e quando ela for ter relacionamento sexual com alguém que ela tem um vínculo afetivo que ela ama, isso vai trazer consequências drásticas, porque ela se autoerotizou durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, e agora ela tem que tratar alguém não como objeto, não como uma foto, mas uma pessoa que ela tem que amar como ela mesma. E olha, eu vou dizer, fazer essa transposição, depois de uma década ou mais, praticando a autoerotização, você tratar o outro com o mesmo respeito, com dignidade, isso sem dúvida nenhuma vai ser algo muito complicado. Então, certamente, quando você
E esse recado vai para os nossos adolescentes. Quando você pratica a autoerotização na sua adolescência, quando lá na frente estiver apaixonado ou amando uma pessoa, casar com essa pessoa, toda essa bagagem vai afetar na sua relação conjugal. E a pessoa tem todo o envolvimento na própria igreja. Veja que uma das meninas aí tirou foto no banheiro da própria igreja. Tem um relacionamento de fé, tem um relacionamento com outras pessoas da mesma fé, faz parte de um grupo. Veja a outra menina que foi assediada e aí mandou uma foto, ela faz parte de um grupo. As pessoas, não é que são as pessoas, você diz assim, essas pessoas estão do mundo, entendeu? Aquela imagem que as pessoas fazem. Não, é gente que convive com a gente normalmente, que tem afinidades em diversas áreas, mas que nesta área há uma lacuna. De alguma forma, ou é uma ausência materna ou paterna, ou de ambos, ainda que presentes. Porque uma família sem estrutura não quer dizer que é uma família que passou por um divórcio, viuvez. Não, às vezes o pai e a mãe estão ali. E eles continuam com uma família sem nenhum tipo de estrutura. Em outros aspectos, você envolve aí um problema gravíssimo que envolve a falta de orientação, a ausência. Não tem orientação, não tem limite, não tem conversa, não tem diálogo, não tem uma palavra, não tem um enfrentamento ou de um momento como esse. Ou seja, se não trabalhar esse assunto com objetividade, outros mais adiante passarão. Mas é duro você hoje ter que lidar com pessoas que estão vivendo isso. As pessoas estão vivendo isso hoje. E essa luta, essa dor, essa angústia é alguma coisa muito complicada, muito difícil, e nós precisamos de alguma maneira ajudar as pessoas. Compreendem, companheiros? Pastor Rodolfo, pastor Amadeu, doutor Izete, reverendo Alexandre, ainda ouvindo a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Pastor Rodolfo, como combater a pornografia em um tempo tão permissivo quanto este que temos vivido? Como combater, JR? A gente tem que entender primeiro que isso é real. Admitir que isso acontece. O reverendo Augusto Nicodemos citou uma pesquisa de 1995 nos Estados Unidos. 10% dos membros de igreja confessaram ser usuários de pornografia. E ele disse que para o Brasil, possivelmente, esse mesmo caso pode ser para 15% a 20% por conta de mais uso da televisão, por conta de o país não ter uma formação protestante, como é o caso dos Estados Unidos. Há tantos estudos que mostram isso, tem estudos que têm falado a respeito como ver pornografia, a masturbação, e isso, crescendo nisso, você está associado, 86% das pessoas presas por algum crime na área sexual admitiram que usava e consumia pornografia. Então, é uma situação muito difícil, é uma situação em que a gente tem que começar a entender que o Senhor está despertando a sua igreja. E aí eu falo com os adolescentes, eu tenho a oportunidade de ser consagrado pastor aos 23 anos de idade. Hoje eu tenho 25, então tenho pregado em muitos congressos e meios de juventude, programações de juventude, e é muito comum, depois de uma programação como essa, algum adolescente procurar para te desabafar, para contar o que está acontecendo, porque sabe que você não vai estar lá no próximo domingo. E tem sofrido nessa situação. Quando a Marcela me falou do tema, eu estava pagando uma conta, eu tive que sentar, porque há um ano atrás eu enfrentei essa situação. Uma pessoa que eu amo muito, uma família que eu amo muito, a filha entrou numa chantagem de um menino que pedia fotos e cada vez mais fotos, e ela, com vergonha de contar para os pais, foi contar num momento já muito evoluído da situação. E graças a Deus a gente esteve na casa dela, a gente pôde ali perceber que ela estava consciente que aquilo dali não era o certo, não era o que o Deus tem para a vida dela, não é que os pais estão investindo para o futuro dela. Ela conscientizou disso, passou por isso, e hoje ela está bem, hoje ela está integrada na igreja, conseguiu
nos seus estudos ter um bom rendimento, é uma menina maravilhosa. Então, isso é algo que acontece sim, a gente tem que admitir. Acontece. Mas tem como fazer disso uma grande lição para o nosso futuro. E fazendo de uma grande lição, a gente consegue ser instrumento de bênção para pessoas que não querem colocar essa situação, a confiar em alguém mais maduro para poder receber uma orientação. Sobre os malefícios da pornografia, eu vou dar voz a uma ouvinte que ela diz assim: a pornografia destruiu a minha vida. Por causa dela, eu comecei a sentir atração por mulher, mesmo sendo casada. O meu marido ficou viciado e começou a trocar fotos com uma amiga no trabalho. Depois disso, ele saiu de casa e nós tínhamos 10 anos de casado. Hoje a minha vida está destruída por causa da pornografia. Minha gente, é isso aí. JR. Infelizmente, é a realidade do nosso tempo, é o problema dos nossos dias, é o confronto que tem que ser feito, é a reflexão. Acho que hoje muitos pais estão pensando assim: meu Deus, será que minha filha já fez isso? Será que meu filho já fez isso? De alguma forma, se isso despertar em você o interesse de conversar, faça logo. Muitos adolescentes nos acompanhando agora e quem sabe dizendo: pelo amor de Deus, Senhor, me livra, porque eu fui, ou eu quase fui. Misericórdia. Eu acho que precisamos encarar esse assunto como se fosse uma droga mesmo. Inclusive no site Voltemos ao Evangelho chama de uma polidroga. Ele é pior que uma droga. Ele é pior que uma droga, uma polidroga. O novo narcótico. O novo narcótico. Metaboliza, né? Exatamente. Não dá para brincar, não dá para dizer eu consigo controlar. Não consegue controlar. É alguma coisa que, uma vez que a pessoa entra nesse caminho, para sair dele, é uma desintoxicação. É um processo que precisa levar tempo. Então... E a pessoa, me parece, reverendo, que fica mais envergonhada de falar sobre esse assunto do que estivesse viciada em droga. Com certeza. Porque a impressão que dá, começou a pessoa viciada em droga, todo mundo sabe e vai e ajuda, existe uma comoção, né, uma busca, existe uma casa de recuperação, tem investimento, tem o psiquiatra que ajuda, colabora, a igreja investe, mas quando o assunto é pornografia, ele é tratado como pecado, e ele é. Tá certo? E ele é. Só que ele fica nesta janela só. Ele não entra na outra, que é exatamente essa outra do tratamento, porque se é uma polidroga, se é uma nova droga, ele deve ser tratado dessa forma. Com certeza. E não apenas dentro de um aspecto. Dizer, olha, isso é pecado, seu sem vergonha e tal, safado, ponto. E se isso resolvesse, estaria bom. Mas isso não resolve. Tem um outro lado, que é o lado do tratamento, que talvez seja o mais difícil, tanto para a pessoa aceitar, quanto para alguém preparado oferecer. E ele é muito velado, mais velado que as outras drogas. Dá para você esconder ele o máximo de tempo possível, né? Agora, eu acho que nós, mais uma vez eu chamo a atenção dos líderes da igreja, nós não podemos tratar esse assunto como tabu. Os pais precisam também não tratar esse tema como tabu, procurar recursos, entender o assunto e oferecer para esses adolescentes, porque eu acredito que muitos que estão nos ouvindo nem entraram nesse vício e nesse problema. Então, o nosso alerta como pastores, como liderança é: não entre, porque a saída é muito complicada. E para você que já entrou, procure ajuda o quanto antes. Que sejam os seus pais, que seja o conselheiro lá dos adolescentes, que seja o seu pastor, mas procure o quanto antes para que ele possa te ajudar, para que você saia o mais rápido possível, para as consequências não serem tão desastrosas. Pois não, pastor. Um abismo chama outro abismo. O inimigo, ele não para de arrumar estratégia para desequilibrar a família, desestruturar a igreja. E isso está sendo assim é como sendo um furacão, é algo forte. É o inimigo dizendo assim: não tem jeito, eu estou no domínio. Mas eu quero dizer para você que está passando por isso, já passou, ou então está iniciando a passar, em nome de Jesus, para mesmo. Porque quem é maior é Deus, quem é o grande eu sou é Deus, e ele tem condição de fazer com que você mude o pensamento, mude o foco, e não venha a ficar dentro do contexto
do comportamento apresentando distúrbio sexual, que tem a ver literalmente com o tratamento, a busca do tratamento. Sentindo alguma coisa nesse sentido, de comportamento inadequado, desejos inadequados, procure realmente. Fala com sua mãe. Fala com sua mãe é sua melhor amiga. Fala com o seu líder da igreja, o seu líder adolescente dos jovens. Então fala com o pastor e eles vão te orientar como você proceder. Mas não fica calada, não fica. Olha só, se liga. Você está bem ligadinha na Rádio 93 FM. J.R. Barros, o nosso mediador aqui. Então preste atenção. Você pode sair dessa. Quando você determina, segurando na mão de Deus, você sai. Porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Sabe por quê? Porque foi pago alto preço, menino, para você ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Muito bem, quero agradecer aos companheiros aqui a palavra de cada um deles e dizer aos nossos queridos e amados ouvintes, especialmente agora uma palavra para os líderes. Se você não se sentir preparado para tratar esse assunto, encaminhe este assunto. Não deixe esse assunto morrer se você não tem habilidade ou não se sente confortável. Às vezes não é nem habilidade, não é a sua praia, você não consegue controlar, tratar sobre esse assunto, é uma questão difícil. Então, ao invés de falar com um, com outro, já procura algum outro líder que pode te orientar, porque hoje nós precisamos nos formar, gente. Hoje nós precisamos aprender. Não adianta dizer assim, esse assunto eu não domino e ponto. Não, tem que buscar domínio sobre esse assunto. Nós precisamos de mais gente que saiba falar sobre o tema. Conhece alguém, um especialista que poderia trazer uma palestra? Você é pastor, tem um grupo de pastores amigos, convide os pastores, seus amigos, para se reunirem, para receberem orientação. Vamos investir na preparação das pessoas para tratar esse assunto. Ouvimos aqui, é uma nova droga. Hein? É uma nova droga. Nós não podemos apenas cruzar os braços e dizer que Deus tenha misericórdia. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que a ação da misericórdia de Deus nos leva a agir e buscar preparo. Agora, se chegar para você resolver e você não tem esta habilidade ainda, encaminhe para alguém que tem, mas ao mesmo tempo prepare-se. Vamos preparar os nossos líderes para esse tipo de dificuldade e luta que na verdade é tão constante, infelizmente está mais perto de nós do que nós mesmos imaginamos. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93. Você conhece alguma adolescente envolvida em pornografia na internet? 65% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. 57% deles no site já dizem que não conhecem. Obrigado, queridos e amados ouvintes, pela participação com a gente hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui carinhoso para a taxista Elisa, do Rio Carioca Táxi, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Querida Elisa, amiga aqui da nossa Cacau, Deus abençoe a você todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Vem comigo então, 93. Ouvinte dizendo, minha gente, eu tô muito triste, magoada, com o coração ferido, eu sinto que eu sou uma pessoa assim desprezada, sabe? Que ninguém se importa comigo, eu sinto que sou assim, esquecida, parece que nem meu marido, nem meu filho se importam comigo, sou desprezada até mesmo pelas pessoas da minha própria igreja. O apóstolo Paulo registra em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Infelizmente, eu não consigo me sentir contente nessas circunstâncias. O que fazer para me sentir melhor? Como aprender a ver o lado bom da vida quando tudo parece ir mal? Não sentir-se amada pode gerar a sensação de um vazio emocional? Como estar bem apesar de todas as circunstâncias? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, eu quero agradecer aqui a presença do reverendo Alexandre Sena. Obrigado, reverendo, um abraço. Obrigado, JR, quero agradecer 93.3, você, Marcela, aos colegas debatedores aqui por esse momento tão importante de um assunto tão delicado. Mandar um grande abraço para o nosso diácono Marcos Vinícius, que mandou um abraço para você, JR, para você, Marcela. Um beijo para minha querida esposa Isabela, Bia, minha filha, e dizer para os nossos ouvintes que
Todo sábado, 17 horas, nós temos reunião dos adolescentes na Igreja da Gávea Presbiteriana, e às 19 horas, reunião para os jovens. Tratamos de assuntos como esse e de tantos outros, levando esses meninos a pensar de acordo com a palavra de Deus. Maravilha. Doutor Izete, muito obrigado, um abraço. Muito obrigada pelo convite, Marcela, J.R. Barros, essa rádio maravilhosa 93 FM. E um beijo para os meus 2 filhos, Daniel e Franklin. Um beijo para minha mamãe de 88 anos, que estava lá orando por nós. E para vocês, sou membro da Primeira Igreja Batista do de Caxias, pastor Cláudio Capetini Moser. Um beijo para minha igreja, um beijo para meu pastor. E para vocês, meninas e meninos, que estão, de alguma forma, frágeis nesta área. Tem solução. Agarrem-se com Jesus, busquem ajuda. E um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, pastor Amadeu. Forte abraço, querido. Um grande prazer ter estado aqui, J.R. Vargas. Deus abençoe sua vida. Eu li nesta manhã uma frase que o cantor Yata Anderson colocou no Face. Foi o seguinte: Bill Gates falou o seguinte: antes de eu dar um computador ao meu filho, eu vou dar livros a ele. Senão chegará um tempo que ele não será capaz de contar a sua própria história. Um grande abraço a todos. Meu amigo pastor Epitácio, diretor do Comércio, um beijão no seu coração. Te amo. Maravilha. Muito obrigado, pastor Rodolfo. Muito obrigado, JR. Eu quero agradecer ao meu pastor titular, pastor Eronildo de Almeida Matos, que me confiou essa responsabilidade de estar aqui nessa manhã. 47 anos de ministério numa mesma igreja, a igreja está completando 50 anos e ainda teremos o culto da 93 logo mais à noite. A igreja está alegre, passou o final de semana trabalhando, congresso jovem, e hoje vamos ter esse culto. Quero mandar um abraço para minha mãe, Cléia, para meu pai, pastor Paulo, para minha irmã Cíntia, meu irmão Renato, e quero agradecer o Tiago. O Tiago estava indo ontem, ele acabou o culto, ele falou: pastor, eu vou para Curitiba amanhã de manhã, mas como o senhor vai no debate e vai ter o culto da 93 na igreja, eu vou para Curitiba de carro na terça-feira para poder ir contigo no debate. Muito obrigado, Tiago. Você foi anjo de Deus para minha vida hoje. Bênção puríssima. Raíssa e Ravel estarão hoje à noite lá, ó. Ó. Raíssa e Ravel, ó. Levanta, 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 levanta agora e anda. Eu sou Jesus quem manda. Levanta, 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 levanta agora e anda. Eu sou Jesus quem manda. Raíssa e Ravel vão cantar hoje à noite lá, mas também teremos a Igreja Batista Atitude. Passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Que bênção maravilhosa. Hoje à noite, minha gente, a partir das 7 horas da noite, na Igreja Batista em Padre Miguel, a Rua Bernardo de Vasconcelos, número 2185 em Padre Miguel, 2185 em Padre Miguel, Rua Bernardo de Vasconcelos, com a pregação abençoadora do pastor Martinho Lutero Semblano, da Igreja Nova Vida da Tijuca, ministrando a palavra de Deus, a presença de Raíssa e Ravel, da Igreja Batista Atitude, da nossa querida Leinha Mendonça. Deserto entrou, seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe olhou pro filho e disse: vamos morrer. Agar se afastou pra morte dele não ver, mas ele não morreu, ele não morreu. O menino orou e Deus o atendeu. No meio do deserto um milagre aconteceu, uma fonte nasceu. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus traz a fonte. Hoje vai ser essa bênção, pastor Rodolfo, um ponto de referência para facilitar para os nossos ouvintes. Avenida Bernardo de Vasconcelos, 2185, entre a Praça do Canhão, a praça que é da estação de Realengo, de trem, e a estação de Padre Miguel. É próximo, a igreja fica na avenida principal do bairro. Você que é de Realengo, você que é de Padre Miguel, Vila Kennedy, Bangu, Santíssimo, adjacência, Sulacap, é o nosso convidado. Vamos comemorar juntos, é o ano do jubileu. Ano do Jubileu de Ouro, estamos vivendo coisas maravilhosas na nossa igreja e eu creio que na tua vida também Deus tem tempo de ouro, tem tempo de bênção, tem tempo de
paz e de alegria sobre a tua casa, sobre você, bênção puríssima. Hoje, então, minha gente, o culto da Rádio 93 FM, celebrando e agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e sobre esta igreja e sobre todas as demais igrejas queridas, sobre esse povo de Deus que nos acolhe com a sua audiência. Pastor Alexandre, por favor, vamos orar juntos. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus, com as nossas orações, assim como vamos orar com carinho pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Querido Deus, nós estamos diante de um mundo hostil, mas estamos do lado daquele que tem todo o poder, daquele que nos ajuda com teu Santo Espírito para vencer todas as armadilhas que estão diante de nós. E que os nossos adolescentes, não só eles, mas também jovens e adultos, possam estarem cientes de que quando Cristo entra no nosso coração, quando nós cremos nele como Salvador, ele nos dá força para vencermos as tentações, para vencermos as seduções desse mundo que de maneira tão voraz tenta nos atacar. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Deus, abençoe a nossa geração. Abençoe a igreja, que ela tenha a capacitação do Senhor para vencer todas essas armadilhas. E que o Senhor continue abençoando as famílias, os líderes, para que eles busquem o Senhor e sejam referência para essa nova geração que está vindo. Pai, nós colocamos também os enfermos diante do Senhor. Suplicamos a tua cura, o teu restabelecimento, que o Senhor derrame graça sobre cada um. Oramos por esse programa, pedimos a tua bênção sobre ele e sobre essa rádio. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.